Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Estamos aqui mais um dia no canal da Palavra Revelada. Se inscreva no nosso canal, deixa o teu like, deixa a tua curtida, né? Se deixando o seu like, o YouTube vai entender que é um vídeo abençoado, é um vídeo relevante, vai mandar para outras pessoas, tá bom? Então curta aí, deixa a sua curtida. E também comentário, amém, que você achou do que Deus tem falado com você, se Deus tem falado com você através das ministrações que nós estamos ministrando aqui nesse canal, porque aqui é um canal cristocêntrico, amém? Cristo é o centro aqui deste canal, ok? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo de número 20. Diz assim a palavra do Senhor, né? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Né? Jesus aqui, depois que ele havia morrido, ressuscitado, né, ele ficou cerca de 40 dias com seus discípulos ali, os instruindo a respeito do reino de Deus. E ele disse para os discípulos, olha, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês possam estar revestidos de poder, de autoridade. Né? E ali, mais ou menos 120 irmãos estavam reunidos no cenáculo, orando, esperando a promessa de Deus. Né? A Bíblia diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, né, que era a festa das colheitas, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então nós vemos aqui que existia unidade na igreja, né? Eles permaneceram e perseveraram no mesmo lugar. O Senhor disse que os revestiria de poder para fazer a obra, de autoridade, né? Quando você tem poder, quando você tem autoridade, você consegue executar a obra do Senhor com graça. Mas nós sabemos que existem elementos, né, que fazem com que nós possamos ser cheios desse poder. Um dos elementos é a oração, o jejum, uma vida de consagração. A partir do momento que nós alimentamos o nosso espírito, nós o mantemos forte. Então nós nos enchemos da presença de Deus, do poder de Deus. Né? A única maneira de você ser cheio do Espírito Santo é através da oração, do jejum, da consagração e da leitura da palavra. Não somente, claro, a leitura, mas também a obediência à palavra de Deus. É óbvio que nós entendemos que nós não somos perfeitos, somos seres humanos pecadores e falhos. Mas todos os dias nós temos que nos converter a cada dia, irmos diante do altar do Senhor e pedimos a sua misericórdia. Né? Mas nós não devemos parar de buscar a Deus, de orar. Tem que ser uma constante na nossa vida. Muitas vezes passamos por muitas lutas e sucumbimos porque não somos cheios desse poder, dessa virtude do Espírito Santo. E aqui, os apóstolos estavam ali reunidos, ali, o cenáculo em Jerusalém. Ali a Bíblia nos fala que estava Maria, mãe de Jesus, estavam ali, né, todos os discípulos orando. De repente, ouviu do céu uma voz como de um vento veemente e impetuoso, ou seja, um vento violento encheu aquela casa onde eles estavam reunidos. E eles começaram a ver com seus próprios olhos línguas de fogo repartidas, pousando sobre eles. Tiveram uma visão ao mesmo tempo. E foram ali batizados com o Espírito Santo de Deus. A partir daquele momento, eles começaram a falar em outras línguas, em línguas estranhas. Né? Nós sabemos que a evidência, né, do poder, da autoridade do Espírito é quando nós somos batizados com o Espírito Santo. Quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, e você fala em outras línguas, né, que é a confirmação do batismo, há uma abertura dos dons espirituais na sua vida. E você vai receber graça, unção, autoridade e poder para executar a obra de Deus, ou seja, as ferramentas necessárias para que você execute a obra de Deus. Você precisa, né, dos dons, você precisa das ferramentas para executar a obra que Deus chamou a mim e a você para nós fazermos na terra. Então, quando você é batizado com o Espírito Santo, quando você é cheio do Espírito Santo, existe uma capacitação sobrenatural de Deus que vai te capacitar a pregar a palavra, vai te capacitar a
a ser usado por Deus os dons de profecia, de revelação, palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento de espírito, interpretação de línguas, variedades de línguas, né, dom de cura, dom de operação de maravilhas, enfim, dom da fé. Você vai ser usado por Deus os dons espirituais. Existem outros dons também que não estão ali entre os 12, né, entre os 9, né, na Bíblia, que Deus pode te dar e te conceder também. Porque a multiforme graça de Deus nos concede muitos dons. Mas nós entendemos que para sermos cheios de autoridade e poder, nós temos que receber primeiro o batismo com o Espírito Santo. Então, como que você recebe? Você precisa estar numa vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de santificação e de separação, para que Deus possa possuir você. Nós somos templos do Espírito Santo, né? Na época do rei Salomão, né, a Bíblia diz que eles oraram e desceu fogo do céu e invadiu a casa. Hoje nós somos a casa. Eu e você somos o templo do Espírito Santo. Então nós vemos aqui no Novo Testamento que os discípulos eles congregavam em casas, né? Não eram em templos, eram em casas. Ali eles faziam as reuniões, reuniam os discípulos, né? A igreja era perseguida e eram feitas reuniões em casa, em lares. Mas eles eram templos vivos, cheios da presença de Deus. E o que o Senhor disse? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis as minhas testemunhas. Aí o que o Senhor Jesus quis dizer? Quando você receber o poder do meu Espírito, vai ser evidente que as pessoas vão entender que vocês tiveram uma experiência comigo. Que vocês, de fato, falam na minha palavra e realmente são enviados por mim. Então, é uma testemunha fiel de uma conversão genuína e de um encontro genuíno com Cristo. Porque os sinais de Jesus vão começar a nos acompanhar. Jesus disse na sua palavra, né, que nós faríamos os sinais que ele fez e maiores ainda faríamos. Né? Nós vemos grandes homens de Deus que obraram milagres nos dias atuais até maiores do que o próprio Cristo, né? Porque ele disse que isso aconteceria. Mas tudo através de Cristo, é óbvio. Né? É o Senhor quem nos dá essa autoridade. E a glória é dada somente para ele. Toda a honra e toda a glória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele que concede essa autoridade, né? Então nós temos o privilégio de sermos um canal, um veículo que ele pode usar para que possamos pregar a sua palavra, para que possamos falar do seu amor às almas. Uma coisa também que eu aprendi com pastores experientes, cheios do Espírito Santo, que os sinais, os dons de cura, de milagres, não são para nós cristãos. Mas como assim? Bom, Michel, não é para pastor Michel, não é para nós cristãos. Por quê? Porque nós temos fé pela palavra, né? Temos fé pela experiência que nós temos com Deus. Mas quando o incrédulo, uma pessoa que não é cristã, vê uma cura, vê um milagre, ela vê que de fato Deus esteve entre nós, né? Ou se você está pregando a palavra, isso te usa na ciência da palavra, e a palavra fala a vida daquela pessoa através da pregação, aquela pessoa de fato vê que Deus esteve ali naquele culto, que realmente Deus está presente ali. E ela vai aceitar Jesus. Ou através de uma profecia, né, de uma revelação, então aquela pessoa vai ter um encontro com Cristo através das manifestações dos dons espirituais, através da minha e da tua vida. Então, nós precisamos dessas ferramentas. Nós precisamos buscar os dons espirituais, buscar esse revestimento de poder. Está acessível para nós, né? O Senhor quer nos usar de maneira poderosa. Então aqui, eles ficaram em Jerusalém. Jesus disse, ficai em Jerusalém. O Senhor manda dizer para você através dessa palavra, busque a presença de Deus, fique na posição, na vocação que o Senhor te chamou. Né? Busque a Deus em unidade, busque com perseverança. Quem sabe você está buscando o batismo com o Espírito Santo e parece que nunca vem, mas o Senhor quer te batizar com o Espírito Santo. O interessante é que cada pessoa vem de uma maneira diferente. O Espírito Santo, quando você está cheio da presença dele, e você vem aquele pensamento daquela língua estranha na sua mente, e você acha que às vezes é a língua estranha do teu amigo, do teu irmão, e às vezes não. Se vem na sua mente essa língua estranha, o Senhor já te batizou com o Espírito Santo. E você sente a presença de Deus. Não tem como, irmão. Você está num culto. Você está cheio da presença de Deus ali. Um culto avivado. Em que a glória de Deus se derrama ali.
e de repente você está ali falando em línguas, glorificando a Deus, sentindo o arrepio, aquele calor, aquela glória, aquela unção, aquele gozo, aquela coisa sobrenatural, aquele calor, né? A presença de Deus latente dentro de você, e de repente vem na sua mente aquele pensamento de uma língua estranha. Você fala, nossa, mas é parecido com o do irmão. E às vezes não é, irmão. Pode até ser parecido, mas é Deus te batizando com o Espírito Santo. O diabo não tem como entrar na sua mente quando você está cheio quando você está ali buscando a presença de Deus. Está em oração, está ligado em Deus, não tem como o diabo nem chegar perto de você, irmão. Você estando cheio ali, ligado com os céus ali, Satanás ele tem medo de você. A não ser que você esteja fora, né? Você esteja, né, pensando em bobagem, ou você esteja no ambiente natural. Aí realmente não tem como saber se é Deus ou se não é. Mas se você estiver ligado em Deus num culto fervoroso, ali orando, ou num lugar de oração, de jejum, de consagração, momento de oração com os irmãos da igreja, de repente estão glorificando e adorando aquele louvor, aquela palavra, e você sente aquela presença forte, e vem na sua mente aquele pensamento de uma língua estranha. Fala essa língua estranha, irmão, pode falar. No momento em que você falar, é o momento que o Senhor está te batizando com o Espírito Santo. Eu lembro que tinha um amigo meu, hoje ele é pastor também, né? Presbítero, acho que ele é presbítero, né? Assembleia de Deus do Belém, lá em Paulínia. E a gente era jovem na igreja, e ele queria ser batizado com o Espírito Santo, né? Eu já era batizado, alguns irmãos já eram, alguns jovens, né, da nossa época já eram. E ele ali queria ser batizado. Ele começou a falar, Michel, eu estou no culto, de repente eu sinto, sabe, uma presença de Deus forte. E vem na minha mente um pensamento, mas eu acho que é coisa da minha cabeça. Falei, não, irmão Rodrigo. Né? Falei, não, irmão Rodrigo, pode falar. A língua estranha que Deus quer te usar, Deus quer. Eu batizo com o Espírito Santo. Irmão, de repente, ele estava num culto de adoração e ele começou a sentir a presença do Senhor. Quando ele falou em línguas, irmão, ele foi tomado por Deus, que ele começou a fazer movimentos ali, né, acrobacias espirituais, e a gente sabe que a presença de Deus, ele começou a rodar, ele não parava mais, ele falou, meu Deus, ele falou, Michel, quando eu comecei a falar em línguas, de repente, não sei, algo me tomou, eu falei, foi o anjo de Deus que te tomou, e ele começou a rodar ali, começou a falar em mistério, e foi uma coisa gloriosa, irmão, e havia momentos que a gente estava na rua ali, né, Deus estava usando um profeta para falar com ele, irmão. E eu vi Deus tomar ele no meio da rua, na presença das pessoas. Que coisa tremenda, né? Quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, tá no primeiro amor, Deus ele derrama essa glória sobre essa pessoa. Então, irmão, busque a presença de Deus. A gente ouve muitas coisas nos últimos dias, mas o Senhor diz em Joel, capítulo 2, verso 28, diz assim, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. O Senhor quer derramar do espírito dele sobre a tua vida. A Bíblia fala que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente eles começaram a falar em línguas estranhas, irmão. Eles foram batizados com o Espírito Santo, sentiram a glória, sentiram o poder de Deus, sentiram a presença de Deus. Você está me ouvindo? Deus quer te encher do Espírito dele aqui, nesta manhã. O Senhor manda dizer para você, abre a tua boca porque o Senhor quer te encher. Eu não sei quais dons eu tenho te dado, a unção, a graça que ele tem derramado sobre a tua vida, mas ele manda dizer para você, abre a tua boca porque o Senhor quer te encher. Deus quer te enviar. Deus está cansado, irmãos, de uma igreja fria e morna. Deus quer crentes cheios do Espírito Santo. E para receber um avivamento você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que buscar a Deus. Ore ao Senhor, ore ao Senhor. Busque a presença de Deus. Não é o lugar que nos faz, somos nós que fazemos o ambiente, irmão. Se você buscar a presença de Deus, Deus vai fazer um avivamento através da tua vida, na tua igreja, na tua comunidade, aonde você está. A glória do Senhor na tua vida vai fazer diferença onde você está. O ambiente vai mudar, irmão. Eu era jovenzinho na igreja e eu lembro que o Senhor me batizou com o Espírito Santo e eu pulava, eu rodava. E aqueles jovens que estavam comigo também foram influenciados. E foram também batizados com o Espírito Santo. De repente era uma mocidade, irmão, de mais de 50 jovens.
E todos os jovens falavam em línguas, profetizavam, pulavam. Era uma glória de Deus, irmão. Era um derramado do Espírito muito grande. Era um derramar tremendo da presença do Senhor. A gente ia para o monte orar, a gente buscava a Deus. E está na hora da gente voltar às primícias do Senhor. Voltarmos a buscar os dons espirituais de novo. A igreja primitiva era uma igreja que tinha dons, era uma igreja cheia do Espírito Santo, irmão. Cheia dos dons espirituais. Vamos buscar a Deus. Quando a gente busca a Deus, a gente começa a viver uma vida mais santa, uma vida mais separada. A gente começa a ter nojo do pecado, porque estamos cheios da presença de Deus. Deus é santo. E o Espírito Santo vai nos convencer e vai querer que nós mudamos a nossa atitude, as nossas vestes, a nossa maneira de falar, de agir, de pensar. Porque quando o Espírito Santo toma a minha e a tua vida, há coisas que nós fazemos e fazíamos, nós vamos sentir vergonha. A gente não vai querer fazer mais. Porque a gente sabe que o Espírito Santo é santo. Ele quer de nós santidade. E você vai querer ter uma vida diferente. É tempo de nós buscarmos um reavivamento. Fica com essa palavra. E o Senhor disse, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então Deus ele quer te encher do Espírito Santo para você ser testemunha aqui em Bragança Paulista, né? Na região de Bragança, Pinhalzinho, né? Extrema, aqui próximo, né, irmãos? Atibaia, né? Socorro. Deus quer que você seja Joanópolis, aonde você for, você leve essa Ituiuti, Itatiba, aonde você for, você leva essa presença de Deus. A Paulínia, né? Sou ali de Paulínia, já morei ali com os meus pais, meu pai mora lá ainda, meus tios moram lá ainda, né? Mas eu estou aqui em Bragança Paulista, Paulínia, Campinas, Sumaré, Cosmópolis, Hortolândia e até os confins da terra, irmão. Deus quer que você pregue a palavra dele, Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo dele. E não tenha vergonha, irmão, não tenha vergonha de se encher, de falar em mistério, de chorar. Se você sentir vontade de chorar no culto, chora. Vontade de pular, pula. Se você sente Deus e você vê que não é uma coisa sua, você sente aquela glória, dê lugar para o Espírito Santo de Deus te usar, irmão. Dê lugar para Deus. Deus ele quer se manifestar para você, ele quer se manifestar na tua vida. E somente cheio do Espírito Santo, ele pode se manifestar na minha e na sua vida. E você será uma testemunha de Cristo. A Bíblia fala ali que depois que o Senhor derramou, as línguas como de fogo pousaram sobre cada um deles. Eles começaram a falar em outras línguas. E apareceram homens de outras nações e começaram a achar estranho como que esses judeus falam outros idiomas, né? Aí alguns diziam, olha, eles estão embriagados com vinho, né, com mosto. Mas não estava, irmão. Aí Pedro tomou a palavra, né? Pedro tomou a palavra e falou, olha, varões, o que vocês estão vendo aqui e ouvindo é o que está se cumprindo em Joel capítulo 2, verso 28. Né? E acontecerá naquele dia que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Naquele momento todos ouviram o que Pedro estava dizendo. E mais de 3.000 almas aceitaram a Jesus. A confirmação da unção de Deus na vida de Pedro é que 3.000 almas foram convencidas pelo Espírito Santo. Então, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando nós pregamos a salvação de almas, a cura, a libertação, os dons do Espírito Santo se evidenciam através de nós. Então, seja cheio do Espírito Santo. Vamos voltar a sermos meninos, irmãos. Adultos no amadurecimento, é claro, mas meninos na malícia. Meninos que se anseiam pela presença de Deus, que querem receber poder de Deus, que querem ser cheios do Espírito Santo. Deus está cheio desses céticos. Infelizmente, homens que são teólogos, teologia. Teo é Deus, logia é estudo a respeito de Deus. É para as pessoas estudarem, serem mais cheias do Espírito Santo. Mas tem pessoas que, infelizmente, só leem, mas esquecem que os princípios da palavra de Deus não mudam. Nós temos que orar, temos que ler, temos que jejuar. Tanto que Jesus, o próprio Deus, ele passava horas e horas em oração durante a madrugada, né? Jesus orava muito no seu ministério. E por isso
Ele nos deixou como exemplo que nós temos que também orar. E depois que Jesus saía ali do monte da oração, milagres aconteciam. Milagres extraordinários. Jesus, uma certa feita, ele estava orando a madrugada inteira. No outro dia, apareceu um rapaz, que ele era um lunático, né? Tinha um espírito de epilepsia, que pegava ele, jogava ele no fogo, jogava ele na água. E o pai dele foi até os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio daquele rapaz. Aí foram para Jesus. Jesus foi e expulsou o demônio. Aí eles chegaram, Senhor, e Jesus já tinha dito isso para eles antes de expulsar. Até quando eu vou sofrer convosco, geração perversa, homem de pequena fé? E ali, Jesus foi e expulsou aquele espírito, o menino foi liberto, o pai do menino saiu feliz, foi embora. Os discípulos decepcionados, mas Jesus, por que nós tentamos expulsamos se expulsou com tanta facilidade? Olhou para eles e falou assim, olha, é simples, porque esta casta de demônios só sai através da oração e do jejum. Casta é espécie de demônios. Eram legiões de demônios que habitavam naquele rapaz. Então vocês têm que estar revestidos de autoridade e poder para expulsar os demônios. Se manifestar um demônio na tua igreja, irmão, você tem unção e graça para expulsar aquele demônio ou você vai fugir? Se expulsar um demônio em algum lugar, alguém te chamar para orar, como que você vai expulsar aquele demônio? Eu lembro que o nosso pastor falava muito isso, irmãos. E engraçado que sempre acontecia. Estava no culto, de repente alguém se manifestava e tinha que o irmão orar e tinha que estar preparado. E já houve casos, irmãos, casos assim específicos, né? Da pessoa manifestar um demônio em determinado local e a pessoa não está com a vida alinhada com Deus, ali os demônios dizerem, olha, você fala mal da vida do outro, quem é você para me expulsar? E expor a pessoa assim ao ridículo, né? Expor os pecados da pessoa. Então nós temos que estar com uma vida separada, santa e cheios do Espírito Santo, porque nós não sabemos qualquer momento. Nós podemos ser chamados aí para fazermos uma obra para Deus, para expulsarmos um demônio, para orarmos para que Deus cure alguém. Talvez alguém esteja no momento em estado terminal, numa UTI, numa CTI. Você tem que estar preparado para orar por essas pessoas, né? E você vai ser chamado, você tem que estar cheio do poder do Espírito Santo, para que quando você ore, o milagre aconteça e o nome do Senhor seja glorificado na tua vida, amém? Essa palavra que o Senhor me deu, busque o poder do Espírito Santo, busque o batismo do Espírito Santo, que é a abertura dos dons espirituais, porque Deus quer te usar, amém? Deixa o teu like, deixa a tua curtida aí, se inscreve no nosso canal, amém? E Deus tem bênção para a tua vida em nome de Jesus, amém?